Parábola do servo vigilante, Lucas capítulo 12, verso 35 até o verso de número 40, diz assim a palavra de Deus: Estejam cingidos vossos lombos e acesa as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das boldas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-se. Pois bem, bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigilante. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E a igreja diga amém. Querido Deus e eterno Pai, eis aqui diante o altar da Tua casa, o Teu livro santo, aberto diante os nossos olhos. Nós viemos aqui hoje para ouvir as instruções acerca dele. Nós não queremos palavras meramente humanas, mas nós queremos palavras de ordem espirituais. Por favor, meu Senhor, fala conosco nesta santa noite, vivifique a Tua palavra aos nossos corações e nos instrua ao santo conhecimento da palavra, para que sejamos ouvintes, mas não apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Nós oramos em nome de Jesus, e quem pode dizer amém. Amém. Meus irmãos, como eu disse, esta é mais uma das parábolas contada pelo Senhor Jesus. Como os irmãos bem sabem, parábolas são ilustrações, são histórias, fictícias ou não, que Jesus contou para expressar uma verdade espiritual. Uma parábola é uma história do dia a dia, de ordem natural, que compara-se a uma verdade espiritual. Jesus usou muito de parábolas para contar as coisas do reino de Deus. A parábola que nós acabamos de ler, registrada aqui pelo Dr. Lucas, é uma narrativa em que Jesus compara o reino espiritual com um homem que sai da sua casa, o texto diz, para as boldas, mas é como que a história aqui seja de um homem rico, de um homem afortunado, que sai para festejar. A Bíblia diz para as boldas. É um homem que saiu para festejar, saiu para uma festa, saiu para divertir-se. E este homem, por ser o dono da casa, por ser o senhor, ele não saiu com horário marcado para voltar. Este homem saiu para divertir-se, e ele vai voltar a hora em que ele bem quiser retornar. E aí Jesus diz que tem duas hipóteses no retorno deste homem. A primeira hipótese, imagina esse homem voltar de madrugada da sua festa, e quando, imagina ele chegando de madrugada na sua própria casa e encontrando na sua casa fechada, as lamparinas apagadas, contextualizando dias de hoje. Imagina o dono da casa voltou para casa e as luzes estão todas apagadas, o portão está fechado no cadeado,
esse homem vai bater na porta, esse homem vai apertar a campainha e vai chamar os empregados, o vigia, vai chamar o porteiro, vai chamar os empregados para abrir a porta para ele. Certamente esse homem ficará enfesado, certamente esse homem, voltando de uma festa, talvez veio até alcoolizado, talvez veio até embebecido. Imagina a confusão que este patrão pode fazer em casa, chegando em casa, encontrar tudo fechado, o vigia dormindo e ninguém acordado para recebê-lo. Imagina ele batendo na porta. Eu até consigo conjecturar ele gritando e com razão reclamando. Quer dizer que eu pago vocês para vigiar a casa, quer dizer que eu pago vocês para tomar conta da casa, e eu chego, o fogo está apagado, porque era costume nesta realidade onde as casas são frias, é costume ter uma lareira acesa, ter uma lamparina acesa. Se esse homem chega em casa e está tudo apagado, não tem comida feita para ele, e os empregados estão cada qual na sua rede, dormindo, ora, este homem vai reclamar, e vai reclamar com razão. Mas não é isso que Jesus está contando que aconteceu nesta casa. O que Jesus está louvando é porque nesta casa aconteceu o que de fato deveria acontecer. E o que foi que aconteceu? O dono da casa saiu para as suas boldas, saiu para conversar com seus amigos, saiu para se divertir e não marcou a hora de voltar. Porque o dono da casa, ele não tem obrigação de dizer que hora que vai voltar. O dono da casa não tem obrigação. O dono da casa não deve satisfação aos servos. O Senhor não precisa justificar-se aos empregados. Pelo contrário, o empregado recebe para ficar à disposição do Senhor. Não é assim, irmãos? Não é assim? É assim? Quem já trabalhou aqui, exemplo de caseiro, né, cuidando de um sítio. Pastor, eu vou trabalhar de caseiro, cuidando de um sítio. Quando é que os patrões vêm? O patrão não tem obrigação de dizer ao empregado que dia que vai na casa, visitar a casa. O patrão não tem obrigação. Pois bem, o empregado é que tem a obrigação de estar sempre de plantão, sabendo que a qualquer momento o Senhor pode chegar. Neste caso aqui da parábola, este homem saiu para festejar e os empregados sabem que ele vai voltar naquela noite. Os empregados sabem que ele vai retornar ainda naquela noite, só não sabe a hora. Pois bem, passa-se a primeira vigília da noite, ou seja, das 9 horas da noite, e nada do patrão chegar. Da segunda vigília da noite, ou seja, das 12 horas, meia-noite, e nada do patrão chegar. Da 3 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, e os funcionários ainda estão em alerta esperando o patrão chegar. A parábola que Jesus está contando é que as horas vão passando, já é a terceira vigília da noite, e os empregados ainda não foram dormir. Eu até imagino, porque são no plural, é servos. Eu imagino até um servo dizendo assim: vamos dormir? Se tu é doido, ninguém pode dormir não. Nem a roupa do corpo, nem o pijama a gente pode colocar. A gente tem que ficar aqui, com os lombos cingidos. Eu já expliquei isso aqui na doutrina atrasada. O que é lombo cingido? Naquela época, as roupas que os judeus usavam eram túnicas, um vestidozão. Tanto os homens como as mulheres usavam as túnicas. Eles, no trabalho usual do dia, eles sobem um pouco a túnica e colocam o cinto. Para quê? Para que facilite andar. Ele só tira o cinto quando vai dormir ou quando vai descansar. Quando vai dormir, tira o cinto, a túnica fica mais à vontade. Mas estando trabalhando, tem que estar com o cinto, ou seja, puxa o vestido para cima e dá um nó aqui nos lombos. Isso se chama lombo cingido.
Estar com o lombo cingido é dizer, nós estamos trabalhando, nós não estamos relaxando, nós estamos prontos para o trabalho. Por que os lombos estão cingidos? Porque a qualquer momento o patrão pode chegar. E quando o patrão bater lá fora, tem que correr para abrir o portão. A cozinheira tem que correr para a cozinha, então não pode estar relaxado. Tem que estar com os lombos cingidos. E as luzes, as lamparinas, não podem estar apagadas. Para quê? Que é para na hora que o patrão bater lá na porta, pela luz, ele saber, o patrão chegou, estou vendo. E aqui dentro de casa está tudo aceso, que é para quando o patrão chegar. Pois bem, é isso que está acontecendo. Já é a terceira vigília, ou seja, o patrão não chegou cedo, ele tardou em chegar, mas embora tardando em chegar, os servos estão todos com os lombos cingidos e com as suas lamparinas acesas. Tem alguém aqui que já está entendendo a mensagem, irmão? Pergunta para quem está do seu lado, pergunta assim, tu já está entendendo a mensagem, irmão? Hã? Tem gente que já está entendendo a mensagem. Pois bem, e aí esse patrão vai chegar lá para as 3 horas da madrugada. Que hora ele vai chegar, irmão? Lá para as 3 horas da madrugada, entre meia-noite e 3 horas da madrugada, que é a terceira vigília da noite. Pois bem, e na hora que o patrão chega, os trabalhadores, eles não estão apenas com os lombos cingidos e com as lamparinas acesas, eles estão com a disposição. O texto diz que eles vão receber o patrão, vai cingir o patrão, ou seja, o que o patrão vem da festa, talvez venha com a roupa fedida da festa. Na hora que o patrão chega, ele já é recebido com toda atenção. Está aqui, meu patrão, a roupa do senhor usar, uma roupa nova, uma roupa limpa para o senhor vestir, para o senhor dormir. E outra coisa, a gente preparou aqui uma sopinha para o senhor, a gente preparou aqui um mingau, preparou aqui um chá, tem uma comida para o senhor comer antes de ir deitar-se. A parábola diz que o Senhor fica tão feliz com os servos e diz assim, rapaz, que bom, pois então eu vou comer o que vocês prepararam para mim, sentem-se aqui comigo e vamos juntos celebrar esta comida que vocês prepararam para mim. E por que o patrão vai inclusive compartilhar a mesa com os servos? Por 3 razões. Primeiro, porque encontrou os servos ainda com os lombos cingidos, ainda com as lamparinas acesas, e encontrou os servos ainda com disposição para si. Não tinha ninguém mal-humorado, não tinha ninguém reclamando, não tinha ninguém soltando piada. Isso é a hora do senhor chegar. Não, ninguém soltou piada. Recebeu ele com toda alegria, como se dissesse, o senhor está me pagando para me lhe servir com alegria, pois eu vou lhe receber com alegria. E o patrão, em contrapartida, ficou tão feliz que o patrão diz assim, pois vamos sentar e vamos comer comigo, vamos festejar comigo, vamos se alegrar comigo, porque a alegria de um contagia o outro, né? Você sabia que você colhe da alegria que você está plantando na vida do outro? Pois bem, aí Jesus termina a parábola dizendo assim, ele termina dizendo assim, é por isso que é bom nós andarmos vigilantes. Aí ele muda o assunto, ele diz assim, porque se o pai da família souber a hora em que o ladrão vai chegar, ele se prepara e não deixa a casa ser roubada. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Pastor, o que é que a gente aprende com essa parábola? Pois bem, vamos ler os versículos aqui. Eu anotei tanta coisa preciosa, irmãos, tanta coisa preciosa. Vamos ler o 35 todos juntos, no 2. 1, 2. Não, todo mundo, o 2. 1, 2. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Perceba que Jesus está falando isso antes de começar a contar a parábola.
Normalmente Jesus conta a parábola para depois fazer a aplicação. Aqui ele faz o contrário, ele aplica logo. Ele diz assim: olha, é bom que vocês estejam com os lombos cingidos e com as lamparinas acesas. Eu já expliquei na introdução da mensagem o que é lombo cingido. É preparado para o trabalho. O que é lamparina acesa? É estar alerta diante do trabalho. O texto diz assim, vocês precisam estar com os lombos cingidos e com a candeia acesa. Aleluia. Sabe o que o texto está dizendo? É que o crente na pessoa bendita de Cristo Jesus não pode viver uma vida relaxada. O crente na pessoa bendita de Cristo Jesus, ele precisa andar constantemente disposto a fazer a obra de Cristo Jesus tem lhe otorgado. Na parábola, ninguém trocou a roupa para ir dormir. Está todo mundo com a roupa do trabalho. Aleluia. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém aqui na igreja está dispensado para descansar. Vou repetir, irmãos. Ninguém aqui na igreja está dispensado para descansar. Todos nós estamos alistrados para fazer a boa tarefa de Cristo Jesus tem nos confiado. Crente não pode andar relaxado. Espiritualmente tem que estar sempre com os lombos cingidos. O que é, pastor? É preparado para fazer a boa obra de Cristo Jesus. Você trabalha onde? Pastor, trabalha lá no colégio. Uma pessoa caiu endemoniada. Vou ligar para o pastor, para Jesus, para usar o pastor, que é para o pastor vir expulsar esse demônio. E por que você mesmo não expulsa? Não, pastor, que eu não estou preparado não. Ainda bem que você veio para esse culto de doutrina, que é para você aprender que você precisa estar preparado, porque uma hora dessa o patrão pode precisar de você e você precisa estar disponível para a glória de Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, irmão? Me ajude a dar a doutrina. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: não relaxe não, irmão. Não relaxe não, irmãozinho. Olha, irmão, não anda relaxado não. Fica preparado, porque uma hora dessa, de repente você precisa de uma palavra para ganhar alguém para Jesus. De repente o reino de Deus precisa de você para aconselhar uma pessoa. Eita, irmãos, que falta um crente preparado faz neste mundo caótico. E vou dizer mais: o mundo está mais caótico porque falta crente preparado e disposto com os lombos cingidos para fazer a boa obra de Cristo Jesus. A lâmpada acesa, perceba que é duas coisas: lombo cingido e preparado para trabalhar. É triste, irmãos, é triste. Não sei se eu vou dizer, irmão, tem que dizer dele, né? Mas é triste. A gente precisa de alguém para o trabalho do Senhor. Aí você chama um crente veterano, 5, 10 anos de crente. Irmão, precisava de tu para fazer não sei o que. Pastor, que eu não estou preparado ainda. Irmão, nós estamos precisando aqui na igreja de um porteiro. Nós estamos precisando aqui na igreja de um professor da escola dominical. Nós estamos precisando aqui na igreja de um professor para a salinha das crianças. Nós estamos precisando aqui na igreja de alguém para reger o conjunto. Nós estamos precisando aqui na igreja de alguém para ir para as boas novas. Nós estamos precisando de alguém aqui na igreja para liderar um ministério. Vixe, pastor, eu não estou preparado. Pois é bom que você se prepare, porque o dono da obra vai chegar e aquele que quando ele chegar e estiver relaxado. Aleluia. Cutuca de verdade o crente está do teu lado e pergunta a ele: está entendendo, irmão? Diga mais forte assim: te prepara, crente. Te prepara, crente. Te prepara, crente. Aleluia. Segunda coisa que o texto diz, que não é só
não é só os lombos cingidos, tem que estar com a lamparina acesa. Pastor, e o que é lamparina? Lamparina é aquilo que nos faz ver, é ou não é? Lamparina, porque naquela época não tinha luz, naquela época não tinha lanterna. Ele está dizendo assim, ó, deixa a lamparina acesa. O que é isso? É percepção das coisas. Você está vendo o que é que Jesus está fazendo? Então não, pastor, eu não estou vendo nada, porque teus olhos estão tudo escuro. Tu precisa acender a tua lamparina de novo. Irmão, bem-aventurado é o crente que anda com a lamparina acesa. Quando a lamparina dele está acesa, ele vê Deus agindo, ele vê Deus operando, ele vê Deus chamando, ele vê Deus, em tudo ele vê Deus. Por quê? Porque ele está com a lamparina dele acesa. A lamparina acesa fala da nossa percepção espiritual. Termina um culto daqueles cultos que é bem, Jesus está forte, né? Não tem uns cultos, irmão, que Jesus vem com força, né? Aí um crente conversando com o outro, um diz assim: rapaz, tu viu aquele culto, mano? Oh, culto bom! Tu viu o que foi que Jesus fez? Aí o outro coça a cabeça e diz: Val, eu não vi nada disso. Tu não viu, não? Eu disse: não, eu estava lutando para não dormir. Não viu nada do que Jesus... Sabe por que ele não viu nada, irmão? Que a lamparina dele está apagada. Está precisando de azeite na lamparina. E azeite na lamparina de crente é vida de oração, jejum e consagração. Agora tem uns que a lâmpada dele está só faiscando, só fumaçando. Eita Jesus, irmãos, quem tem está quase apagando. É por isso que ele não vê nada, ele não escuta nada, ele não entende nada. Ele está num culto como esse, pedindo a Deus que dê logo 9 horas. Oh meu Deus, tomara que dê logo 9 horas para não ir embora, que eu não estou aguentando. Não sei nem porque que essa irmã do meu lado está dando glória a Deus. É porque tu está apagada, a tua lamparina não tem mais azeite. Agora, crente que tem azeite na lamparina, o pastor está na introdução da mensagem, está contando a história. Eu disse: já estou entendendo. Eita, essa mensagem é para mim. Irmão, tu precisa colocar mais óleo na tua lamparina. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? A palavra que Jesus está contando é essa. É para nós ficar preparado e em alerta. Preparado e em alerta. Pergunte o crente que está do seu lado, manda assim: tem azeite aí, irmão? Tem azeite aí? Tem. Mas tem muito ou tem pouco? Porque as 10 virgens, olha aí, irmão, as 10 virgens estavam todas as 10 dormindo. Quantas dormiram? Quantas dormiram? 10. E todas as 10 tinham azeite. Quantas tinham azeite? As 10 tinham azeite. Só que as 5, o azeite era bem rasinho. Estava bem rasinho, aleluia. E ainda foi pedir a outra. Disse: mulher, me dá um pouquinho do teu azeite, bota aqui um pouquinho do querosene aqui no meu lampião. Esse é doido, se eu for dividir contigo, nem vai dar para mim, nem vai dar para você. Escuta, irmão, eu estou sentindo de Deus dizer um negócio que eu não tinha entendido ainda, mas agora eu estou entendendo. Cuidado com, às vezes a gente quer ajudar demais os outros, aí a gente fica na prova por causa dos outros. Você quer ajudar o relaxado, aí fica no aperto. Foi o que a Virgem disse. Mas essa mensagem é outro dia, né, irmão? A parábola das virgens vai chegar lá. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos para o verso 36. Verso de número 36. Todos juntos no 2. 1, 2. E sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver voltar as roupas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Olha o que o texto está dizendo. Está dizendo que é para nós sermos semelhantes aos homens que esperaram preparado. Para quê? Para quando o patrão voltar. Quando é que o patrão vai voltar? A gente sabe, irmão? Você sabe quando é que Deus vai lhe chamar?
Para quê? Não estou falando só de chamado da morte, não. Que uma hora Jesus vai nos chamar para a glória, né? Ele vai chamar no coletivo, o arrebatamento da igreja, mas ele também chama no individual. Mas não é desse chamado para a morte que eu estou dizendo agora. Vou falar isso mais daqui a pouco. Eu estou falando do chamado para a obra dele. Quando é que Deus vai te chamar? Eu lembro quando Deus me chamou para a sua obra. Eu lembro quando Deus me chamou para ser líder de adolescente. Eu lembro quando Deus me chamou para ser líder de jovens. Eu lembro quando Deus me chamou para missões. Eu lembro do dia em que Ele me chamou para vir ser pastor aqui na Andresa. Eu lembro desse dia. Por quê? Porque Deus nos chama para a sua obra. E a pergunta é: quando é que Deus vai nos chamar? A gente sabe quando é que Deus vai nos chamar para fazer alguma coisa? Não, mas não sabemos. É por isso que a gente fica no aguardo. É por isso que a gente fica se preparando. É por isso que a gente fica em vigilância. Por quê? Porque uma hora dessa o Senhor pode te chamar para a grande obra que Ele tem sobre a sua vida. Vou dizer mais, irmãos. Tem gente que já era para estar mais envolvido na obra do que o que ele está. Deus ainda não ativou ele, porque ele não está preparado. E o pior é aqueles que não estão preparados e se acham preparados. Se acha que está pronto, mas não é você que diz que está pronto. Quem diz que está pronto é Jeová. E quando você estiver pronto, Jeová vai te chamar. E quando Jeová te chamar, tu não pode estar entregue ao releixo. Tem gente que já se relaxou-se. Lembra da parábola que eu contei como é o errado? O patrão chegar em casa, lamparina está apagada e os vigias estão tudo dormindo. Irmão, tem uns que Jesus não pode voltar. Alguém perguntou assim: pastor, por que Jesus não já veio buscar a igreja? Seria tão bom. Irmão, seria bom mesmo. Tem até um hino que as irmãs cantam, né? Oh, se dera se Jesus voltasse agora. Tem um hino assim, de quem dera que Jesus voltasse agora. É mais ou menos assim o hino que diz: oh, como seria bom se Jesus voltasse agora. Irmãos, eu acharia muito bom se Jesus voltasse hoje. Pastor, e por que Jesus não volta hoje? É porque tem uns que não estão preparados. Ele fica tardando assim. Ele é tão amoroso que ele quer levar o máximo de pessoas possível. Mas ai de certos crentes se Jesus voltasse hoje. Irmão, o crente relaxado é tão ruim que ele tarda até o retorno de Cristo Jesus. Parece heresia o que o pastor está pregando, mas não é não, viu? Não é não. É o divino amor do nosso Senhor. É o divino amor. Ele fica retardando que é para ver se você... Eita Jesus. Vou dizer mais. Tem bênção que já era para Jesus ter te entregado. O problema é porque tu já entregou as rédeas. O problema é que tu já apagou a tua lamparina. O problema é que tu já desistiu da tua chamada, da tua vocação. Tem uns que já desistiu até de ser crente, está na igreja só para bater carteirinha. Tem gente que já desistiu do ministério. Ah, pastor, Deus tinha umas promessas na minha vida, mas eu fiz umas besteiras, eu isso e aquilo, eu esperei demais, demorou, Jesus, eu já desisti. Não desista não, porque ainda dá tempo, o noivo está chegando, ele tem bênção de Deus para a sua vida. Diga para quem está do seu lado e assim: irmão, ainda dá tempo para se acertar. Ainda dá tempo para se acertar. Quem quer nesse negócio, diga amém. Aí o patrão vai ficar lá fora batendo na porta. O patrão vai ficar lá fora insistindo, dizendo: ei, cadê você? Você sabia, irmãos? Isso aqui só vai entender quem é espiritual. O que eu vou dizer agora só vai entender quem está com a lamparina acesa. Tem muita gente que tem deixado Jesus do lado de fora chamando. Tem muita gente que Jesus está do lado de fora batendo. Deixa eu te usar. Seja mais crente. Seja fiel. Eu quero te usar. Esteja mais disponível. Pare de besteira. Ei, se entrega nas minhas mãos. Se consagra na minha presença. Tem gente que Jesus está do lado de fora chamando e ele está dentro de casa dormindo, sono da negligência. E tem dois sonos. Tem um sono natural. Se engane não, irmão. Tem gente que não veio para a doutrina hoje
Porque está em casa dormindo. Tem ou não tem, irmão? Tem, claro que tem. Você um dia desse também não veio e ficou em casa dormindo? Dá glória agora, irmão. Hã? Dá glória agora, né? Pois é, tem gente que fica dormindo em casa. Não vou não, estou cansado, vou ficar dormindo com a doutrina assim, uma vez por semana. Eu vou descansar hoje, né? Aí quando, eita Jesus, deixa isso para lá. Mas tem outro sono que é o sono da negligência, é o sono espiritual. Este é o sono da negligência, talvez até no culto esteja. Está até aqui hoje à noite ouvindo essa doutrina e Deus batendo na porta dizendo: eu quero te usar, crente, eu quero te usar, crente. E ele não consegue ouvir essa palavra. Ele diz assim: isso aí deve ser para o fulano, isso aí deve ser para o ciclano, isso aí deve ser para Beltrano. Não, essa palavra é para você mesmo. É porque você já trocou as vestes, já se deitou, já até se enrolou no cobertor, mas Jeová não vai parar de bater na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com ele, serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Aleluia! Quem pode dizer amém? Verso 37, vamos para o verso 37. Irmão, quem já aprendeu alguma coisa da parte de Deus aqui? Verso 37, todos juntos no 2, vamos lá. 1, 2. Olha, tem coisa preciosa aqui nesse versículo, viu? Tem coisa importante aqui, né, irmão? Bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, achar ele vigiando, né? Bem-aventurado quando o patrão chegar, ele está lá vigiando, porque tem os que não estão vigiando, tem os que já foram descansar. Você está dormindo ou você está vigiando? Jesus está dizendo: bem-aventurado é aquele que está vigiando. Quem é o que vigia? O vigia é aquele que não se entrega ao descanso. Irmão, ser crente é um negócio tão difícil. Pensa uma coisa difícil é ser crente, porque nenhum direito da gente descansar na questão da vigilância nós temos. Nem isso. O crente precisa estar vigiando cotidianamente. Olha, de acordo com a Bíblia Sagrada, o crente deve lembrar que o nosso descanso não é aqui na terra. O nosso descanso é no céu de glória, onde o Senhor Jesus nos aguarda. Eu não estou falando do descanso físico, porque descansar fisicamente até Jesus descansou. Foi ou não foi, irmão? Lembra no barco, Jesus estava descansando, só que ele estava descansando fisicamente. Aí os discípulos acordou ele: mestre, uma tempestade. Aí ele se acordou e disse: pronto, vou repreender a tempestade agora, porque eu estou fisicamente descansando, mas estou espiritualmente vigiando. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Até para dormir, o crente tem que vigiar. É por isso que o crente não dorme sem orar. O irmão ligou e disse assim: pastor, ore por mim, eu estou tendo tanto pesadelo, estou sonhando com tanta porcaria, estou sonhando com tanta coisa nojenta, com imoralidade, com indecência. Pastor, ore por mim, porque eu sou crente, meu sonho é a coisa mais tenebrosa do mundo. Eu disse: homem, faça uma consagração, ore a Deus, peça a Deus para purificar a sua mente, porque o diabo é tão sagaz que até quando o crente está dormindo, ele quer jogar setas de carnalidade na vida do crente. É por isso que o crente, até quando está dormindo, ele pede o anjo do Senhor para ficar ao seu lado, guardando para a glória de Deus. Olha o que o texto está dizendo: bem-aventurado é aquele que não se entrega ao descanso, mas
ele está vigiando. Até quando? Até o Senhor chegar. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, chegando-se os servirá. Ou seja, o patrão chegou. Olha que coisa linda, irmão. O patrão chegou, ele foi receber o patrão lá fora, com a mesma alegria. Abriu o portão lá fora, entre, meu senhor, está aqui uma roupinha, seu pijama, preparei ali um banho para o senhor e vou esquentar o caldo que eu fiz para o senhor. Ou seja, disposição para o serviço. Irmãos, escute o que eu estou dizendo. Aquele serviço que a gente faz para Deus com murmuração, Deus não recebe. Vou repetir: bem-aventurado o crente no pé de escola bíblica dominical. Segunda-feira a escola dominical foi sobre murmuração. Eu quero dizer que Deus recebe, não é o que está na nossa mão, Deus recebe a disposição do nosso coração. Não é como você, não é o que você canta, é como você canta. Não é o que você está pastoreando, mas é como você está pastoreando. Tem alegria o serviço de Deus, ou você faz com pesar? Eita Jesus! Aleluia! Olhei para o irmão Nézio aqui, lembrei quando o irmão Nézio era porteiro da casa de Deus. O irmão Nézio chegava cedo, abria essas portas, ligava o ventilador, cantando com alegria. Se tivesse sapo ali na frente, ele pegava aqui, não é assim, irmão Nézio? Pegava uma vassoura, afastava os sapos, vinha com alegria tão grande. Irmãos, este é o serviço que Deus recebe. Aí tem outro que vem tão pesado, tem outro que vem assim, a gente sente, irmão, só vem porque estava escalado, chega em cima da hora, abre as portas de qualquer, abre umas e outras não, abre as luzes de cá e não acende as luzes de lá. Ai, meu Deus do céu, um dia eu cheguei na igreja e disse assim: quem é o porteiro? Aí o Luciano Hermano disse: sou eu, pastor. Eu disse: pois tá bom, fique aí. Aí eu pedi uma criança para ir buscar um rodo, porque a frente da igreja tinha uma poça d'água, tinha areia na frente, e a gente ensinou isso no curso. Mas a pessoa vem tão pesada, a pessoa vem tão cansada, que a vontade que eu tenho é de dizer: irmão Zés, não escale mais fulano, porque está sendo tão pesado, está sendo tão sacrifício, e Deus não recebe. Pastor, e por que o senhor não manda cortar? Eu não fui eu que chamei ele para ser porteiro, quem chamou ele para ser porteiro foi Jesus. Aleluia. Quem bota é Jesus e quem tira é Jesus. E quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Agora, se você quiser sentar à mesa e ser recompensado, pare de murmurar, ajeite essa cara, dê um sorriso, aleluia, faça com alegria. Então entrega. Está aqui, pastor, não quero mais não. Está aqui, pastor, meu carro. Você pensa que a obra de Deus vai parar? Agora eu vou dizer uma coisa: quem não serve com alegria não será chamado para sentar na mesa para comer com o Senhor. Aí, ó, quem é chamado para sentar na mesa com o Senhor é aquele que faz com alegria. Aleluia. Levanta a mão que eu vou profetizar. Vai descer um óleo de alegria sobre a tua vida, e todo esse espírito de murmuração vai cair por terra. Haverá satisfação na tua alma. Deus está olhando a disposição do teu coração. Eu vou entregar, próximo mês eu entrego, outro mês eu entrego, eu vou sair, eu não sei. É igual, sabe o que, irmão? É igual tu tá casado e tua mulher todo mês dizendo: eu vou me separar de tu. Ou então teu marido todo mês dizendo: eu vou me separar de você. Que namoro é esse, irmão? Vocês querem um casamento desse? Ó, irmão Rose, tu anda direitinho. Nem brincando, vou dizer um negócio desse, né? Mas o marido diz assim: olha, mulher, ou tu fala com ele, ou eu te deixo. Diga assim: sangue de Jesus tem poder. Você não pode fazer a obra de Deus ameaçando Deus.
É forte essa palavra, irmão. Você não pode fazer a obra de Deus extorquindo Deus. Irmão, você tem que fazer com disposição. Faça que nem um servo, vá na porta receber, faça com alegria. Se teu chamado é limpar a igreja, limpa a igreja com prazer. Se teu chamado é cantar, venha cantar com alegria. Vamos ouvir a irmã fulana para cantar. Eu sei para que eu passo. Pastor nunca mais me chamou. Talvez seja por causa daquela careta que você fez quando eu chamei. Quem está entendendo, diga amém. Aí Deus recebe um louvor assim, irmão. Aí o pastor diz assim: Manice, venha louvar o Senhor. A irmanice dá um sorriso que vai de orelha a orelha. Irmão, não precisa mais nem cantar, só a satisfação de ter vindo. Eita Jesus, o músico que chega cedo, que afina seu instrumento, que vem com satisfação. Agora tem uns, irmão, vamos orar para Deus da graça. O Isaías quer marcar um ensaio, aí ele diz assim: eu não posso, eu isso, eu aquilo. Irmão, dá vontade da gente dizer assim: homem, não venha mais não. Quem só não diz isso porque a igreja não é nossa. Aleluia! Olha a doutrina aí, irmãos, entrando no coração da igreja, viu? Obra que a gente faz resmungando, Deus não recebe. Pastor, e qual é que Deus recebe? Aquela que você vem com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não, nem esse salmo não, é o outro salmo que eu quero dizer: servi ao Senhor com alegria. Pergunta o crente que está do teu lado, assim: irmão, tu está fazendo com alegria? Tá, irmão Marcos, está fazendo com alegria? Tá, irmão Rinaldo? Aquela oração que tu dirige aqui de segunda-feira, tu dirige com alegria? É com prazer? Ou então Deus, Jesus recebe. E aí, irmã Simona? É fácil liderar jovem? Não. Está pesado, está resmungando? Ou está fazendo com a alegria do Espírito? Aleluia. Irmão, tem hora que o desânimo quer nos pegar. É verdade. Tem hora que eu disse para os irmãos, teve uma doutrina aqui que eu voltei para casa desanimado. Os irmãos não vieram, eu voltei para casa desanimado, mas eu dobrei meu joelho e disse: Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Eu fui chamado, foi para servir ao Senhor com alegria. Deus nos chama para fazer a sua obra com alegria. No dia que eu perder a alegria de fazer a obra de Deus, eu pego o cajadozinho e digo: está aqui, Jesus, de volta. Eu só quero fazer se for com alegria, com empolgação. Oh, coisa linda, um crente empolgado. É ou não é, irmão? Bem-aventurada a igreja que tem um pastor empolgado. Bem-aventurada é a igreja que tem um pastor empolgado. Irmão, quando você estiver orando, ore pelo pastor de vocês. Para quê? Para ele ficar empolgado. Os jovens, ore pela irmã Simone e pela Dinha para elas ficarem empolgadas. Porque uma coisa triste é um líder desempolgado. As irmãs, ore pela irmã Rosa e pela irmã Fátima. Ore pelas regentes para elas se empolgarem. Agora temos que só sabe jogar pedra. Eita Jesus. Irmã, a doutrina hoje está um pouco diferente. Quem está recebendo a doutrina, diga amém. Foi o que Jesus mandou pregar e eu vou pregar o que Jesus mandou pregar. Essa semana é a semana da murmuração, então. Porque na segunda-feira a aula foi sobre murmuração. E hoje a doutrina é Jesus dizendo que ninguém pode fazer a obra de Deus relaxadamente, murmurando, resmungando, achando ruim, reclamando. Eita Jesus. Vamos para o 30 enquanto agora? Vamos para o 38. Vamos lá, no 2. 1, 2. Irmãos, o nosso dia, deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. Nosso dia tem 24 horas. Quantas horas tem nosso dia? Dividido em 2 de 12 horas, né? 2 de 12 horas. Em Israel era contado diferente. A noite era chamada, a noite só tinha 4 horas, que não se chama hora, se chama vigília. A noite tem 4 vigílias. Cada vigília são 3 horas. De 3 às
Começa às 6 horas. De 6 às 9, primeira vigília. De 9 às 12, segunda vigília. De 12 às 3, terceira vigília. De 3 às 6 da manhã, quarta vigília. E depois das 6 da manhã, pastor, aí já é dia. Perceba o que o texto está dizendo. O texto diz que o servo está esperando até 9 horas da noite. Mas se vier a segunda vigília da noite, ou seja, deu meia-noite, e se vier a terceira vigília da noite, ou seja, deu 3 horas da madrugada, e eles ainda se achar vigiando, por que o pastor está dizendo isso? Porque tem gente que não aguenta a vigília inteira. Vamos falar de vigília de oração? O que é vigília de oração, pastor? Nós vamos orar a noite todinha, né? Vamos marcar uma vigília. A vigília vai começar a que hora, pastor? 10 horas, vai até 5 horas da manhã. 10 horas a igreja está cheia, lotada. 1 hora da manhã, só tem a metade dos crentes. 2 horas da manhã está gente dormindo. Por quê? Porque não aguenta o rojão. Tem gente que não aguenta a vigília toda. Mas o texto está dizendo, bem-aventurado é aquele que permaneceu firme, mesmo quando as horas se avançaram. Ou seja, olha para cá, na primeira vigília ele estava vigiando, na segunda vigília ele ainda estava vigiando, na terceira vigília ele ainda estava do mesmo jeito vigiando. Por que é importante dizer isso? Porque tem gente, olha para cá, tem gente que começa bem, começa empolgado, mas a questão não é como a gente começa, a questão é como a gente permanece. Tem gente que começou bem, fraquejou no meio e nem chegou no final. Tem gente que quando começo de ano, bote meu nome na escola dominical, vou ser aluno. Ele vem em uma aula, 2 aulas, perdeu a terceira, esqueceu da quarta, abandonou a revista e disse assim, eu não sou mais aluno da escola dominical, mas não. Porque ele não tem o quê? Não tem perseverança. Ele não tem longanimidade. Pastor, o que é longanimidade? Escute, irmão, que eu vou ministrar isso aqui sobre a tua vida. Longanimidade é ânimo longo. Longanimidade, longo ânimo. Gente que começa animado, permanece animado e termina animado é porque tem longanimidade. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Gálatas 5:22. Um dos aspectos do fruto do Espírito é longanimidade. Por que, pastor, que é importante dizer isso? Porque o diabo quer que você desanime, mas o Espírito Santo que opera o seu fruto não vai deixar você desanimar. Me ajude a pregar, diga para quem está do seu lado, diga, você não desanime não, irmão. Desanime não. Irmão Neres, está quantos, você já tem quantos meses a alimentar para ele, irmão Neres? 3 anos já, irmão Neres? Não, mano. Irmão, eu me estudei, irmão. 3 anos já. Eu lembro que vocês foram para lá animados. Não, e do quê? Ainda está animado do mesmo jeito? Eita glória. Irmão, isso ainda está animado ainda, irmão? Irmão, ainda está animado ainda, irmão? Irmãos, isso é longanimidade. Não quer dizer que não tenha problema. Tem problema. Só que o ânimo de Deus na nossa vida nos revigora todos os dias. Você não pode desanimar-se. Mesmo que as horas se passem. Tem que estar animado no começo. Tem gente que quando aceitou a Jesus era uma empolgação. Eita! Tem gente que quando aceitou a Jesus, ele queria logo se batizar na primeira semana, ele queria participar de tudo. Pastor, eu quero ser obreiro, pastor, eu quero isso, me bota nos trabalhos, é uma empolgação, meu Deus do céu. Aí o pastor, sabendo como é as coisas, disse, amém, vamos ficar orando, né? Aí no segundo meio foi diminuindo, no terceiro meio foi diminuindo, de repente, não, cadê tu que nunca mais apareceu na igreja? Pois é, pastor, eu acho que eu me precipitei.
engravidei, não era para eu ter sido crente não. Meus irmãos, deixa eu dizer, a graça de Deus sobre a sua vida te basta para você permanecer animado até o fim. Ainda que o tempo passe, ainda que as horas se avancem, ainda que as dificuldades apareçam, ainda que as dificuldades apareçam, que isso aqui é outro tema. O que é? É aquela pessoa que ele está até disposto a fazer a obra de Deus, mas ninguém pise no pé, ninguém o contrarie, ninguém o contrarie, ninguém diga nada, ninguém diga nem assim. Tem gente que é bom para o trabalho, você só não pode contrariá-lo. Você não pode nem aumentar e dizer assim: rapaz, isso aí está errado, faça direito. Porque se fizer, chuta logo o pau, que abandona tudo, diz: não está bom, procure outro para fazer. Não. O crente tem que estar para ser chamado a atenção. Amém? Quem que nunca recebeu a atenção, né? Olhando aqui para Alexandra, Deus tem dado um dom tão grande a ela, mas fez por outra, o pastor chama a atenção. Alexandre, isso aqui saiu errado, essa foto não é desse jeito, essa arte aqui está errada, essa foto aqui tem... não é assim, Alexandre, né? Às vezes ela prepara uma imagem, achou a coisa mais linda, aí mostra para o pastor, aí o pastor diz: não, isso aqui, essa fonte tem que mudar. E quando ia oh Jesus, estou expondo, bichinho. Ela colocava logo na rede social, aí quando eu vi ela na rede social errado, eu disse: Alexandre, essa fonte aqui está errada, não pode ser esse versículo. Vamos, pastor, agora é tarde. Eu disse: pois faça direito. Irmãos, chama atenção, mas fica no lugar, permanece fazendo a obra de Deus. Aleluia. Quantas vezes Jesus puxou minhas orelhas, e não é porque ele puxou minhas orelhas que eu abandonei o barco. Deixa eu dizer, se você está sendo chamado a atenção, se essa doutrina está te cortando, é porque Deus tem negócio na sua vida. Aleluia. Eita Jesus, estou lembrando de umas coisas que eu não posso nem dizer em relação a mim mesmo, de quantas vezes meu pastor me chamou a atenção no gabinete dele e gritou comigo, que parecia meu pai gritando comigo, e aquilo ali dá vontade de eu desanimar. O Espírito Santo dizia assim: ele só está falando isso porque ele não desistiu de você. Aleluia. Quem pode dizer amém? Vamos para o 39, irmão. Vamos para o 39. Irmãos, olha, a jornada missionária está chegando, viu? Nós vamos começar de novo. O inverno está passando. Diga assim: está passando, irmão. Está passando. Tem até um texto lá em Provérbio, né? O inverno já passou e a chuva já cessou. Aparecem as flores da terra e o tempo de cantar chegou. A marcha missionária da igreja está bem pertinho do pastor tocar trombeta em Sião, para nós sair marchando aí, evangelizando, ganhando almas para Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos para o 39, no 2. 1, 2. Saber, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria finar a sua casa. Olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está dizendo. Irmãos, eu vou dizer um negócio que é tão forte. Peça a graça de Deus para você entender. Diga assim: Espírito Santo, me ajude. Escute, irmão. O texto está dizendo assim, ó: se o dono da casa soubesse que 11 horas da noite ele vai ser minado, ele vai ser roubado, ele ficaria ali vigiando. Ele não apagaria a luz. Agora ele não sabia que o ladrão vinha meia-noite. Foi o que ele fez: ele apagou a luz. E a luz apagada favorece o inimigo, é ou não é? Aí ele foi dormir e o ladrão chegou e levou o que ele tinha. Mas se ele soubesse que ele ia perder, ele não teria ido dormir. Escute, tem muita gente que está perdendo as bênçãos de Deus porque nem sabe que atrás daquele negócio tinha uma recompensa maior da parte de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, a fidelidade a Deus traz bênção. Repita comigo: a fidelidade. Não, diga mais só, diga assim: a fidelidade e o serviço a Deus traz bênção. Então, todas as vezes que você faz alguma coisa para Jesus, Ele te abençoa. Todas
todas as vezes que você faz alguma coisa para Jesus, Ele te recompensa, porque o Pai não fica devendo nada a ninguém. O Pai não fica devendo nada a seu ninguém. E tudo que a gente faz, Deus nos recompensa. Só que o texto quer dizer assim, ó, tem gente que, se soubesse a recompensa que ele teria recebido, ele tinha aceitado. Muita gente deixa de fazer porque não sabe a bênção que ia receber. Aí deixa eu dizer uma coisa: você não fez, também não recebeu a bênção. Irmãos, as maiores bênçãos que eu tenho medo de perder não é as que Deus já me deu. É forte isso aqui, ó. Eu tenho medo de perder, não é o que Deus já me deu, porque o que Ele já me deu, Ele me deu. Deus não é padrasto para estar tomando. Deus é pai. Então o que Ele me deu, Ele me deu. Sim ou não, irmãos? Só que tem bênção que era para Ele ter me dado, e Ele não me deu porque eu não vigiei. Então as bênçãos que eu tenho medo de perder é aquelas que eu nem recebi. E eu não recebi porque eu não me empenhei na sua obra. É mais ou menos assim, ó. Você era para estar mais abençoado do que o que você está hoje. Pastor, e por que eu não estou? Porque você não se empenhou o tanto que Deus esperava que você tivesse se empenhado. Diga para quem está do seu lado, diga assim: não perca o que Deus tem guardado para a tua alma. Eita Jesus! Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra. Vamos terminar com o versículo 40. Terminar com o versículo 40, todos juntos. Vamos ficar em pé, irmãos, para a gente ler. Para a gente ler todos juntos em pé. Bem bonito no 2. Vamos lá? No 2. Oh, glória a Deus, no 2, hein? 1, 2. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Meus irmãos, esse versículo, os irmãos estão entendendo que ele tanto fala da volta de Jesus, mas ele também fala da visitação de Jesus. O texto fala de servos e senhor. O texto fala de serviço. O texto fala de vigilância. O texto fala de estarmos alerta. O texto fala de nós estarmos com os lombos cingidos e com as lamparinas cheias de azeite. Coloca o 35 de novo, Alexandre, para nós terminarmos com ele. O Senhor está prestes a visitar alguém. E no dia da visitação do Senhor, na hora em que Ele vier para entregar a bênção que Ele tem para colocar na tua mão, você crê que Deus tem uma bênção para colocar na tua mão? Você crê que Deus tem uma chave para te entregar? Você crê que Ele tem uma porta para escancarar diante de ti? Você crê que tem um negócio material? Eu estou falando de dinheiro. Você crê que Deus tem um negócio para liberar sobre a tua vida? Você crê que Deus tem uma bênção de ordem celeste para entregar a você? E numa hora dessa Ele vai lhe procurar. Aleluia! Bem-aventurado é o servo que estiver preparado quando Deus te chamar para te entregar a tua bênção. Ei, talvez ele esteja lá fora, batendo no portão, mas você já trocou, você está até de pijama, você já entregou tudo, você já abandonou, você já desistiu de tudo, você está dormindo, mas ainda bem que você veio para esse culto de doutrina, para Jeová te saculejar e dizer assim: te acorda, porque Deus tem uma obra sobre a tua vida. Eu estou sentindo graça de Deus sobre essa palavra, né? Eu sei que Deus tem coisas maiores sobre a minha vida. Eu sei que Deus tem coisas boas para a minha família. Eu sei que Deus tem coisas para esta igreja. Eu sei que Deus tem projetos para este campo.
Eu sei que Deus tem um mapa para entregar na minha mão sobre o que Ele quer fazer ainda este ano aqui na Andresa. E quando o anjo do Senhor vier me visitar, eu preciso estar com meus lombos cingidos e as minhas lâmpadas precisam estar acesas. Por quê, pastor? Porque senão ele fica lá fora da tenda. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Quem recebe essa palavra com alegria? Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como levante, o Senhor Deus manda profetizar de olho aberto. O Senhor manda dizer a alguém: não troque os manjares dos céus pelos pratos daqui da terra. Não troque o que é espiritual pela carniça da carne daqui de baixo. Não troque o eminai. Não faça que nem Esaú, que preferiu encher o bucho do que ter o direito da bênção da primogenitura. Permanecer em vigilância, porque Deus quer te abençoar. Quem diz amém? É verdade. Vamos de ora aqui para nós terminar. Pai bendito e santo, graça te dou pela tua palavra, Senhor. Nesta noite, ajuda nós a ser vigilantes diante de Ti, a trancar nossas portas, Jesus, para que o inimigo não possa roubar os tesouros que Deus tem nos dado, que a Tua palavra que